Muito bom dia a todos, a todas. Vamos iniciar os nossos trabalhos nesta iluminada quarta-feira. Com muita honra, temos aqui presenças ilustres na condição de anfitrião, de procurador-geral da União dos Vereadores do Brasil. Quero agradecer efusivamente por aceitarem esse convite, a nossa ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral, prestigiando a nossa marcha, o nosso desembargador federal, Dr. Flávio Bozon Gamboge, o nosso ex-ministro Joelson Costa Dias e a nossa advogada eleitoralista, especialista, a doutora Cristina Neves, que conversaremos aqui hoje um pouquinho sobre desafios que encontraremos neste ano de eleições de 2024. Então eu dou as boas-vindas, de imediato passo a palavra ao desembargador federal, Dr. Flávio Bozon, que fará a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Acho que, em primeiro lugar, podemos nos sentar? Senhoras e senhores, bom dia. É com muita alegria que recebi o convite do Dr. Anderson, né, para poder presidir a mesa de trabalhos nessa manhã de quarta-feira, pela vez primeira participando, né, da marcha dos vereadores do nosso país. Eu, que tenho origem na advocacia, já tive a oportunidade de participar da Marcha dos Prefeitos, doutor Anderson, por diversas oportunidades, né? Municipalista que sou, essa é a minha formação, então muito me honra essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, podendo, no ano eleitoral, né, participar de tão seleta mesa, presidir os trabalhos de tão qualificada mesa, né, nessa oportunidade de poder dividir com as senhoras e os senhores, candidatos né, já ocupantes do cargo, né, de vereadores de seus respectivos municípios, né, para que possam se atualizar das questões afetas, aquilo que talvez seja mais importante, né, dentro do período de 4 anos para cada um das senhoras e senhores, que é o período eleitoral, o período em que, né, as suas propostas serão colocadas, né, em discussão perante os eleitores. Aqueles que já são ocupantes de mandato terão os seus mandatos julgados pelos eleitores, né? E esse é o momento, então, para que possam entender quais são as regras para que assim possam conduzir, né, a apresentação das suas histórias, das suas vidas, das suas propostas, para que chegar no mês de outubro, né, consigam os votos necessários para que voltem a ocupar ou que pela primeira vez venham a ocupar, né, o cargo de vereador. Como já foi antecipado aqui pelo doutor Anderson, nosso procurador-geral, né, da UVB, né, eu, com muita alegria, me faço aqui acompanhar da ministra Edilene Lobo, da doutora Cristina Neves e do grande amigo Joelson Dias, ex-ministro do TSE, ela, atual ministra do TSE, e a doutora Cristina, né, uma brilhante advogada aqui do Distrito Federal. Cada um dos membros dessa mesa vai trazer a sua perspectiva, muito brevemente, né, sobre determinados temas, uma pincelada, uma apresentação, uma provocação, e eu vou ter a difícil missão de ter que conduzir os trabalhos, infelizmente, né, ministra, eventualmente ter que alertar para a questão do horário, para a questão do tempo. Espero que não me penitencie por isso, se eu porventura chamar a atenção de Vossa Excelência, mas eu tenho certeza que será uma manhã muito produtiva de trabalhos, né? Então, obrigado para a presença de todos que estão aqui presentes, né, e vamos começar aqui. Como que vai ser a ordem aqui, doutor Anderson? A gente começa com a ministra mesmo, perfeitamente. Então eu chamo, então, para poder falar, a ministra Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, né, que nos fará aí uma brilhante apresentação. Muito obrigado. Olá, bom dia. Eu espero que estejam todos e todas muito bem. Eu vou dispensar nominar individualmente as pessoas da plateia, até porque eu conheço, acho que aí umas 1.500, e eu corro risco de esquecer a outra metade.
Obrigada pela oportunidade. Estou devidamente advertida pelo nosso condutor que devemos ser breves e assim farei. Eu venho me dirigir aos gestores, em especial aos dirigentes das câmaras municipais, mas também aquelas pessoas que atuam na administração em geral, no ano eleitoral, chamando atenção para o que a grande maioria que já conhece, já ouviu dizer ou terá contato, particularmente neste evento, as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral. Antes de descrever rapidamente os 2 pontos que me trazem aqui, eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Cristina, me desculpe, senhores, as mulheres sempre primeiro, as mulheres na frente. E eu lhes digo que a companhia dela, essa brava advogada eleitoralista, será muito mais profícua do que a minha, mas me esforçarei para falar da proteção de bens e recursos públicos no ano eleitoral. Digo isso para tratar da publicidade e para tratar das residências oficiais, e eu explico logo porque pincei esses 2 temas. Antes, é importante que nós tenhamos muito bem evidenciado que quando nós falamos da administração pública, nós estamos falando do que é de todas as pessoas. Nós estamos falando do que é da coletividade. Por isso, a partir, antes de tudo, da Constituição, nós não podemos trabalhar com o que é da coletividade, apropriado por uma pessoa, apropriado por um grupo, manipulado no interesse individual. Tendo isso em mente, é preciso saber que a legislação eleitoral, e talvez vá repetir o que os senhores e as senhoras também já sabem, mas é muito importante, quando nós falarmos de condutas vedadas, nós termos em mira a Lei 9.504, particularmente os artigos 73 a 78. Então, já recomendo a leitura. Minha ideia aqui é apenas chamar a atenção para 2 dispositivos desse conjunto regrativo, mas vale, na sequência, que se debrucem, que todos e todas se debrucem sobre esses dispositivos. E, neste ano eleitoral, recomendo também a todos e todas a leitura atenta de uma resolução do TSE muito nova, que é a Resolução 23735 de 2024. Nela nós temos estampados, com riqueza de detalhes, as descrições dos chamados ilícitos eleitorais. Quando nós falamos, inclusive a partir dessa resolução, em condutas vedadas, nós identificaremos ali um conjunto de restrições para o ano eleitoral e que a infringência dessas regras, diz a resolução, basta tão somente a mera prática de natureza objetiva, sem necessidade de indagar eventuais potencialidades lesivas e, digo eu aqui, com alto índice de cassação de mandato pela infringência. Quando nós falamos de bens públicos, a lei vai dizer que não é possível a cessão ou uso em benefício de candidaturas, partidos, federações, coligações, etc. Os tipos de bens mais destacados são aqueles descritos no Código Civil e no artigo 37 da Lei 9.504. E eu acrescento o que é muito novo, principalmente falando da novidade da impactação da internet na vida das pessoas. Tema, aliás, que o ministro de sempre, Joelson Dias, vai se dedicar. Então, eu pontuo aqui bens novos, que são os bancos de dados de acesso restrito, aqueles que contêm malas diretas. Esse é um bem público e que há restrição legal para o seu uso. Também chamo a atenção para os cenários públicos, em que a propaganda eleitoral, por vezes, ocorre.
quando nós falarmos daqueles cenários de acesso a todas as pessoas, uma praça, por exemplo, é possível a realização de atos de propaganda eleitoral. Se, entretanto, o bem público estiver afetado com uso restrito, não é possível a utilização por candidaturas, partidos ou coligações. Há um tema muito relevante, e eu sugiro de novo a leitura da resolução 23735, para que todas e todos possam ter mais detalhes sobre a possibilidade dessa conduta, que é a realização de lives em residências oficiais. O TSE, nesta resolução, cuidou de descrever a possibilidade, e eu já destaco que não é possível utilizar amplamente uma residência oficial para fazer uma live, senão um cômodo isolado, neutro, sem símbolos públicos institucionais, principalmente sem a participação de servidores ou servidoras, e se houver a utilização de serviços como o da linguagem brasileira de sinais, esses serviços têm que aparecer na prestação de contas daquele candidato, daquela candidata que eventualmente realiza aquela live na residência oficial, ele ou ela, candidato à reeleição. Não é possível na live que haja a participação de terceiras pessoas, que não seja aquela candidata à reeleição e que ocupa a residência oficial em decorrência do cargo. Outro bem público em construção, que a lei limita, e muito frequentemente nós vemos ações judiciais impactando mandatos, é a participação em obras, inauguração de obras públicas. A lei é muito explícita, não é possível a presença em nenhuma posição, em nenhum lugar, portanto, as candidaturas estão, com todas as letras, proibidas de comparecerem às inaugurações de obras públicas. Muita atenção, por fim, e o nosso condutor já me indica que eu devo concluir, muita atenção, enfim, com serviços e materiais custeados pelas casas legislativas, pela administração pública, principalmente quando nós falarmos daqueles serviços que permitem conexão à internet, por exemplo. Atenção redobrada a servidores e servidoras durante o horário do expediente. Não é possível usar os aparelhos públicos para acessar a internet, para usar as redes sociais, para fazer propaganda para as candidaturas de preferência. Servidores e servidoras são livres para divulgarem suas candidaturas e fazerem a propaganda que desejarem fora do horário de trabalho e, principalmente, as suas próprias custas sem uso dos materiais públicos. Eu vou me encaminhando para a conclusão dizendo que essa regra geral de impossibilidade de apropriação do bem público em favor de candidatura, coligação ou partidos, ou mesmo federações, elas, as federações, a grande novidade desta eleição. Há exceções. Uma delas é a possibilidade do uso de escolas públicas para a realização de convenções. Portanto, a lei vai dizer que é permitida a utilização de prédios públicos, casas legislativas e escolas, por exemplo, para a realização de convenções de federações ou de partidos políticos. Finalizo chamando atenção para um tema que sempre, a cada ano eleitoral, faz com que haja muitas decisões judiciais eleitorais cassando mandatos, que envolve a distribuição de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados com recursos públicos. A jurisprudência eleitoral vai dizer que, reunidas as três características, caráter do bem, gratuidade e a promoção da candidatura, do partido, da coligação ou da federação, nós estamos diante
da conduta vedada que pode atrair a cassação do mandato do beneficiário ou da beneficiária. É fundamental ter em mente que a execução de políticas públicas, principalmente assistenciais, no ano eleitoral, devem se enquadrar rigorosamente no que estabelece o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504. Esse é um assunto que exige detalhamento, planejamento, contenção do excesso e, principalmente, o cuidado com as formalidades legais indispensáveis. Eu concluo dizendo que em 10 minutos era o máximo que eu poderia trazer, colocando-me à disposição para eventuais explicações necessárias, mas digo que é fundamental para o gestor, para a gestora e para as candidaturas se fazerem acompanhar de pelo menos 2 profissionais, 2 pessoas essenciais: contadores, contadoras, advogados e advogadas. O melhor auxiliar que vocês podem ter nesse momento é aquela pessoa preparada para a interpretação e aplicação da lei, conhecedora da legislação. Então, uma dica que lhes dou é que cuidem de ouvir atentamente, compreender bem do que se trata, as suas assessorias contábeis e jurídicas. Muito obrigada. A ministra, penso eu, foi bastante didática no curto espaço de tempo que nós tínhamos para poder falar sobre condutas vedadas. Espero que as senhoras e senhores tenham conseguido compreender a importância desse tema, sobretudo para aqueles que são servidores municipais e que estejam no caminho de pleitear uma candidatura a vereador. Tenham bastante atenção àquelas condutas que são, como o próprio nome diz, vedadas, daí, portanto, proibidas aos agentes públicos municipais, porque isso, como bem alertado, pode levar, porventura, a uma cassação do registro da candidatura ou até do próprio diploma, porventura, outorgado. Então, aquelas condutas bem listadas na 9504, no artigo 73, prestem atenção a elas para que não incorram nos erros que não necessariamente são feitos de má fé, mas que, se porventura tipificadas as condutas, elas poderão ensejar sanções severas, como a perda do registro da candidatura, do próprio diploma outorgado. Então, é muito importante, como bem colocado pela ministra, de forma bastante didática, que ou estejam bem assessorados de contadoras, contador e advogadas e advogados. Isso é de suma importância para a condução de uma candidatura que não venha dar depois dor de cabeça, um problema dentro da Justiça Eleitoral. Muito obrigado, ministra, pela exposição nessa manhã. Fico muito feliz aí com esse auditório cheio de vereadores que estão aqui para nos ouvir e aprender e a se capacitar. E agora, dando continuidade aos trabalhos, eu passo a palavra ao ex-ministro do TSE e grande advogado, Joelson Dias, que nos falará sobre um tema mais contemporâneo, por assim dizer, que é sobre inteligência artificial, as novas tecnologias dentro da campanha eleitoral e dos controles colocados, para tanto, pela Justiça Eleitoral, pela legislação em vigor, pela legislação civil, marco civil da internet, enfim, tudo aquilo que pode e que não pode, atrelado ao uso dessas novas tecnologias. Passo a palavra ao Dr. Joelson, e já agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui nessa manhã. Muito bom dia a todas. Para as pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, é dessa posição que eu falo. Eu sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa num tom marrom claro, uma gravata também na mesma tonalidade, um paletó escuro. Estou no palco principal do evento, na mesa principal do evento, e quem está no auditório voltado para o palco, estou no lado
direito. Esses são recursos de acessibilidade de fundamental importância para permitir que as pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, possam, claro, dentro das suas possibilidades, acompanhar o nosso rico evento, importante evento, com as mesmas oportunidades dos demais participantes. Da mesma forma que também seria, enfim, muito importante a presença do intérprete de Libras para fazer chegar à comunidade surda o importante conteúdo dessas nossas palestras. Esses são recursos de acessibilidade que têm tudo a ver com as eleições municipais que se aproximam, principalmente nos municípios onde nós temos a propaganda veiculada na televisão, porque a Justiça Eleitoral tem sido bem rigorosa na interpretação da legislação, impedido que os partidos e candidatos veiculem a propaganda na televisão sem os recursos de acessibilidade. E mais do que isso, qualquer candidato, candidata, partido deveria se atentar para esses recursos de acessibilidade para fazer chegar às pessoas com deficiência o importante conteúdo das suas promessas, dos seus projetos de campanha. São 46%, 24% da população brasileira, segundo o censo de 2010, as pessoas com deficiência, portanto, quase 24 milhões de brasileiros e brasileiras e as suas respectivas famílias, que com certeza, com acessibilidade, receberão as suas propostas e projetos no próximo pleito. Eu estava aqui quase que para ceder o meu tempo para a ministra Edilene, porque é difícil pensar que com tanto conteúdo, com tanta experiência, qualificação profissional e acadêmica, tenha nos brindado com apenas 10 minutos, o tanto que ainda com certeza tinha para acrescentar ao nosso debate. Mas tem que ser assim mesmo, tempo limitado, para que a gente possa ouvir mais e mais desses especialistas que começam o dia de hoje esse nosso evento. Também quero, na pessoa da nossa querida Cristina Neves, saudar a mesa, agradecendo a moderação do meu querido amigo Flávio Bolzon, hoje desembargador federal, e o convite sempre renovado do meu querido amigo procurador da UVB, Anderson Alarcon, e saudar também o nosso sempre presidente Gilson Consati. Me deram como atribuição aqui tema de fundamental importância, que é justamente o impacto da internet, das redes sociais, das novas tecnologias, a inteligência artificial nessas eleições que se aproximam. E a primeira proposta que faço é justamente essa, de que a internet, essas redes sociais, a própria tecnologia, as novas tecnologias, como a inteligência artificial, é fonte que beneficia a democracia, permite a ampliação do debate público, os meios muito acessíveis para que cada candidato, candidata, possa ampliar e rapidamente a divulgação das suas promessas e projetos de campanha. E as pesquisas revelam hoje, uma pesquisa do Poder Data, que o eleitorado usa exatamente a internet como a maior fonte de informação. 22% dos entrevistados ali se informam pelas redes sociais, 21% pelos sites e pelos portais. Ou seja, já ultrapassa a televisão com 40% e nem se fale do rádio com apenas 7%. Então, com todo esse alcance, não tem como descartar realmente a importância da internet, a importância das redes sociais, a importância da inteligência artificial para a democracia e para as eleições. E lembrar que, claro, com todos esses recursos tecnológicos, a internet acabou, na verdade, foi por mudar a própria forma de fazer política. Prova disso somos nós, com os nossos celulares sempre conectados às nossas redes de mensagem, às redes sociais. E os desafios, por outro lado, que essa mesma internet, redes sociais, nos colocam. Porque esse mesmo amplo alcance, essa mesma rápida disseminação, esse acesso com custo módico, também pode levar muita desinformação, muita violência, muito ódio, muita intolerância, muita fake news. Então, esse é o desafio que nós temos pela frente. Garantir o uso da internet, das redes sociais, sem violação à liberdade de expressão, a mais ampla e plena liberdade de expressão, sem censura prévia, mas ao mesmo tempo lembrarmos que temos uma legislação já consolidada,
que não tolera, não permite esse tipo de manifestação. A pedofilia, o terrorismo, os atos antidemocráticos, a intolerância, o racismo, a homofobia, a ofensa. Absolutamente ninguém concordaria com qualquer tipo de ofensa, com qualquer tipo de manifestação sabidamente inverídica, que pudesse prejudicar um candidato, que pudesse prejudicar uma candidata, que pudesse prejudicar o partido. Então não adianta pensar que só porque está na internet, que a liberdade de expressão seria aquela mais absoluta, e mesmo com todos esses ilícitos, com intolerância, com ódio, com mentira, alguém não estivesse sujeito a algum tipo de limite. É isso então que a legislação faz, por isso nós temos já isso na lei das eleições, todos nós sabemos, na lei 9.504, e agora também na resolução 23.732 do TSE sobre propaganda eleitoral, editada agora no último mês de fevereiro de 2024. Então, claro, pela premência do tempo, exatamente como a nossa querida ministra Edilene, essa é a sugestão. Aproveitem dos seus celulares, que têm a internet, acessem a página do TSE, a aba Eleições 2024, e lá nós temos toda a legislação, lá nós temos todas as resoluções que disciplinam todos os assuntos das eleições, e também, claro, não poderia ser diferente, a propaganda eleitoral tradicional e, claro, agora também a propaganda eleitoral na própria internet. Enfim, não é novidade para os senhores e para as senhoras, já usaram essa internet, essas redes sociais nas eleições passadas, de 2020, em plena pandemia. Lembre-se de passagem, um mérito para a democracia brasileira ter conseguido, ainda que com o adiamento das eleições, ter realizado as eleições, ter consagrado a nossa democracia, e muitos dos senhores e das senhoras, eu tenho certeza, foram eleitos justamente fazendo bom uso das redes sociais e da internet, porque não podíamos sequer circular à época da pandemia. Então, a sugestão é essa: reproduzam as boas práticas, reproduzam o bom uso da internet e das redes sociais. Não usem para mentira, para vídeos falsos, para ofender. E o eleitorado, eu quero acreditar, cada vez mais se conscientizará disso. Independentemente da legislação, independentemente da justiça eleitoral, que tem atuado para coibir ilícitos. A justiça eleitoral não impede a liberdade de expressão. A justiça eleitoral não impõe censura. Não acreditem nisso. O que a justiça eleitoral tem feito é investigado, dado a oportunidade de defesa e punido quem optou pela mentira, pela intolerância, pela desinformação, pelo discurso do ódio, pela violência, pelas ameaças, como sempre foi. Os senhores e as senhoras sempre, enfim, se candidataram muito antes de internet, e todos nós sabemos que todos tiveram direito de resposta em determinado momento, por conta de alguma ofensa ou de alguma mentira, e não mudou nada. Na internet continua a mesma coisa. Quem optar pela ofensa, pela ameaça e pela mentira, poderá fazê-lo, porque não tem censura, mas depois também não pode reclamar, se vier a ser responsabilizado, inclusive criminalmente. E o eleitorado, eu tenho certeza, mais cedo ou mais tarde, vai desabonar, não apoiará o candidato, a candidata, o partido que opte pelo mau uso da internet, pela mentira, pela violência, pela desinformação. Então, o que tem de mais importante está nessa resolução 23.732 do TSE, garantindo a liberdade de pensamento, a manifestação de pensamento, mas desde que não evidencie qualquer tipo de conteúdo ilícito, aos quais eu me referia antes. Continua permitida a propaganda nos blogs, nas páginas de internet, nas redes sociais, lembrando de, claro, registrar, informar a Justiça Eleitoral esses endereços, os provedores estabelecidos no Brasil, e lembrar também a possibilidade das mensagens instantâneas aí pelo WhatsApp, desde que não configure disparo de conteúdo em massa. Continua proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. O impulsionamento é permitido, seguindo as regras. O que temos de mais recente é uma informação de ontem, que o Google não
permitirá o impulsionamento das campanhas esse ano, porque não conseguiu atender às exigências do TSE, da resolução do TSE. Vamos ver o que o futuro dirá, se haverá algum tipo de composição, algum tipo de manifestação mais específica do Google nesse sentido, porque todos nós sabemos a importância do impulsionamento das campanhas na internet, claro, desde que seja feita pelos candidatos, pelas candidatas, pelos partidos, porque o eleitor mesmo não pode impulsionar essa campanha, e desde que o impulsionamento seja uma campanha positiva, uma campanha de propostas, não sirva para propaganda negativa ou para esse tipo de conteúdo ilícito. Uma outra novidade é a possibilidade de lives eleitorais como ato de campanha eleitoral, será considerado propaganda eleitoral. Lembrem-se, a propaganda eleitoral só é tolerada a partir de 16 de agosto. Continuem divulgando as suas propostas, informem que são pré-candidatos, pré-candidatas, mas jamais peçam voto, não peçam voto ou usem palavras e expressões que possam ser interpretadas como pedido de voto. A pré-campanha é permitida, não há absolutamente nenhuma vedação quanto a isso, mas não se pode pedir voto, nem usar expressões que se assemelham a pedido de votos antes de 16 de agosto. Toda uma questão agora da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento de dados sensíveis, é direito nosso como eleitor e eleitora ter a proteção dos nossos dados, eventualmente não querer receber algum tipo de propaganda, muito menos ver os nossos dados circulando aí, por essas redes sociais. Nós teremos agora as agências que farão a verificação dos fatos, poderão se credenciar junto ao TSE, para que cada um de nós, eleitor e eleitora, possa verificar se a informação é idônea, se a informação é verdadeira, de onde vem essa informação, sob pena as empresas terem que, inclusive, retirar o conteúdo, claro, o conteúdo que for ofensivo, o conteúdo que prejudicar o nosso processo eleitoral, o conteúdo que prejudicar a nossa democracia. E não foi por isso, não foi por outra razão, que agora temos, enfim, a disciplina, a regulamentação também da inteligência artificial. Não se pode usar deepfake, esses vídeos falsos, esses vídeos manipulados, fabricados para poder comprometer as pessoas ou comprometer o nosso processo eleitoral, e em algumas situações, na própria propaganda eleitoral, deverá ser evidenciada ou evidenciado o uso da inteligência artificial. Então é isso, nesse curto espaço de tempo que tinha, a sugestão é essa: usem ao máximo a internet, as redes sociais, as novas tecnologias, a inteligência artificial, aproveitem dos benefícios que as novas tecnologias trazem, mas ao mesmo tempo cuidem em benefício de todos nós, de uma comunidade sadia, de uma comunidade com tolerância, de uma boa convivência. Cuidem de evitar a mentira, o ódio, a intolerância, o discurso da fraude, o discurso que possa comprometer o processo eleitoral, as nossas eleições ou até as nossas instituições. Isso não beneficia, isso não agrega, e com certeza o próprio eleitor, a própria eleitor saberá avaliar o candidato, a candidata, o partido que optar pelo mau uso da internet. Eu estarei à disposição, claro, nas redes sociais, para que a gente possa continuar esse nosso profícuo debate. Muito obrigado mais uma vez à organização do evento, por esse belíssimo evento e a oportunidade que a gente sempre tem de aprender cada vez mais com os senhores e com as senhoras e com essa brilhante mesa que tenho a honra de integrar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Joelson. Acho que, dentro do curto espaço de tempo, o doutor conseguiu colocar muito bem essas novidades e o alerta aos candidatos sobre a forma de se usar, o bom uso dessa tecnologia, o bom uso da internet. Quando eu penso em internet, eu sempre me lembro, talvez aqueles que, assim como eu, tenham mais de 40, vai se lembrar daquele desenho do Pateta dentro do carro de trânsito, lá no início da primeira Revolução Industrial, na questão afeta aos automóveis. Ele entrava dentro do automóvel e se transformava uma pessoa odiosa, uma pessoa nervosa. E agora, nessa Revolução Industrial Tecnológica, a 4.0, o que a gente vê é algumas pessoas que entram nas redes sociais, entram na internet, entram no ambiente virtual, e se esquecem das regras comuns de convivência e até, evidentemente, das regras típicas do direito penal, de conduta. Então passam a espalhar
mentiras, que do ponto de vista eleitoral, né, algo que deve ser repreendido, passa a cometer crimes como calúnia, injúria, difamação. Isso tudo é tipificado na vida em comum. Eu não posso chegar aqui e porventura, apontar um crime que sei não foi cometido por cada um das senhoras e senhores, que estarei a cometer, né, um crime de calúnia, por exemplo, porque no ambiente virtual eu teria liberdade para assim proceder. Absolutamente não, né? Então, quando a Justiça Eleitoral, né, faz esse controle, ela se o faz, né, buscando trazer para o mundo virtual aquilo que já é absolutamente vedado na convivência entre nós, na vida, né, podemos dizer assim, na vida real, na vida palpável, né? Então, é muito importante que tenhamos atenção, e talvez mais importante que esse controle exercido pela Justiça Eleitoral, né, que nós possamos, enquanto cidadãos, enquanto candidatos, enquanto no processo de amadurecimento, de saber, né, a ilicitude dessas condutas e saber separar aquilo que é verdade, aquilo que não é, né, ter uma educação cidadã para que a gente possa ter capacidade de entender, né, aquilo que é proposto enquanto verdade, aquilo que é proposto enquanto palpável, aquilo que é proposto, né, as senhoras e senhores vereadores, candidatos ou não, né, é aquilo que é de competência e atribuição da vereança dentro do processo eleitoral, né? Não adianta, né, ou não é adequado a um candidato a vereador, por exemplo, que se adentre a debates dentro da campanha eleitoral de questões que não são atribuição do município, não são de competência do ente municipal para a resolução da vida das pessoas. Alguns debates devem ser travados no plano federal e absolutamente nada tem a ver com o exercício da vereança. E que sejamos, então, leais aí com o eleitor no momento de apresentação de proposta, de discussão, né, das questões sobre o futuro do município a qual as senhoras e senhores, né, pertencem, né? E as redes sociais, o uso da inteligência artificial, enfim, essas novas tecnologias são uma forma muito importante de propagação dessas ideias, mas que sejam de propagação das boas ideias e de extinção do debate, né? Porque eu penso que não existe democracia sem um debate, sem uma discussão, sem os adversários, inclusive, né? Mas não inimigos. Uma coisa é ter adversários, é ter pessoas que pensam o mundo de forma diferente de nós e que possamos, de forma muito educada, debater essas ideias, expor essas ideias ao eleitor e que o eleitor faça, ao final, as suas escolhas. O que não podemos nunca é tratar essas pessoas que pensam diferente de nós como inimigos, como pessoas sujeitas a crimes contra a honra, como pessoas sujeitas a uma notícia mentirosa, a uma fake news, ou a um vídeo, uma montagem, uma manipulação, né, os chamados deepfake, por exemplo, né, em que são construídos vídeos que colocam palavras nas bocas das pessoas que elas não disseram, né, colocam essas pessoas em situações que elas evidentemente, né, não praticaram. Isso não é salutar para o processo eleitoral de forma nenhuma. Pode servir, talvez, num momento para uma eventual candidatura, mas no futuro isso vai se voltar contra você, que faça uso indevido aí dessa arma. Então, que não façamos uso disso, que possamos apresentar as ideias, aquilo que entendemos, né, interessante para a melhora da vida da sua respectiva comunidade, né, e ouvir aquilo que o outro tem a dizer e esperar que o eleitor, sabiamente como o eleitor sempre é muito sábio, né, eu confio na vontade do eleitor sempre, que o eleitor saiba, no dia de outubro, né, escolher aquilo que ele entende melhor para a sua cidade, né? E, portanto, dando continuidade aos trabalhos, fazendo esse breve, né, parênteses aqui, eu passo a palavra, né, à doutora Cristina, que vai nos falar, né, sobre um tema de absoluta relevância, que é a questão posta, né, da presença da mulher na política, né, e as políticas afirmativas colocadas pelo legislador, pela Justiça Eleitoral, no sentido de ampliar cada vez mais a participação, necessária participação das mulheres na política, né? Se as mulheres são,
não sei como é que é no Brasil, mas pelo menos lá na minha cidade, as mulheres, né, doutora Edilene, na nossa cidade lá em Belo Horizonte, as mulheres são mais da metade da população. Se as mulheres são mais da metade da população na nossa cidade, ministra, se as mulheres são, no Brasil, em regra, metade da população, elas têm que ter, e a política é a representação da sociedade dentro, né, dos poderes, as mulheres têm que aumentar, têm que ter a sua efetiva participação, né, e por dificuldades históricas, né, de questões sociológicas, isso foi, de alguma forma, prejudicado. Daí se justifica e se aplaude as medidas afirmativas capitaneadas pelo legislador e pela Justiça Eleitoral de participação, para aumentar a participação das mulheres da política. E aí nós falamos de cota de gênero, nós falamos, né, da questão atrelada, né, à propaganda eleitoral com participação das mulheres, ao direcionamento, né, dos respectivos fundos eleitorais para o financiamento de campanhas, né, femininas e, evidentemente, para que toda norma tenha uma eficácia, é preciso que ela tenha sanção. O poder coercitivo da norma tem nisso. E aí, aqueles que descumprirem, porventura, né, as exigências, né, serão eventualmente sancionados pela Justiça Eleitoral. E sobre tudo isso, então, para apresentar de forma minuciosa essas questões, eu passo a palavra, então, a grande advogada e a quem eu tenho a alegria de ter também como amiga, a doutora Cristina Neves. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Seguindo o exercício praticado pelo nosso sempre ministro Joelson, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher loira, estou de óculos, uma roupa branca e azul listrada, estou sentada numa cadeira branca no palco. E acredito que isso seja uma forma muito importante da inclusão de pessoas com deficiência nesse tipo de debate. Inicialmente, agradeço o convite de estar aqui hoje, agradeço imensamente ao Alarcon e ao desembargador Flávio Bozon. É uma honra participar de um evento tão importante, grandioso e muito bem organizado. Faço meus cumprimentos também à ministra Edilene Lobo e ao nosso sempre ministro Joelson, ambos, uma compõe atualmente o TSE e outro já compôs. E ressalto aqui, quando a gente fala, já que meu tópico será de participação feminina, da importância que é a ministra Edilene Lobo na Justiça Eleitoral. A ministra Edilene Lobo é a primeira mulher negra a compor a corte. Isso é de uma representatividade e importância de luta, não só de gênero, e quando a gente fala de gênero, a gente nunca pode esquecer de observar as outras desigualdades. Então, é uma representação importante, o olhar de uma mulher negra no alto cargo da Justiça Eleitoral e de um preparo imenso. É uma professora extremamente capacitada e que tem nos ensinado imensamente. Então, registro aqui sempre a minha alegria, ministra, de estar presente com a senhora. Cumprimento também a plateia, a qual tenho a maior honra de falar para pessoas que se dedicam à vida pública, ao bem público e à melhora do país. O compromisso dos senhores e senhoras é fundamental para o nosso avanço como sociedade. Como bem pontuou o desembargador Flávio Bozon, são visões diferentes, são perspectivas diferentes, e isso não deve ser visto como algo ruim. A democracia ela é feita, ela é construída pelo debate e pela divergência. Eu nunca acredito que alguém tenha a solução única para a melhora do país. Eu acredito que os pensamentos e as visões diferentes é que nos fazem avançar como sociedade. Por isso a importância da diversidade na democracia. O ministro Joelson falou muito sobre a importância de eleições livres, né, também pontuado pela ministra Edilene, sobre a importância e o compromisso da Justiça Eleitoral com eleições livres. Eu vejo a Justiça Eleitoral com a maior preocupação os eleitores, que eles tenham a capacidade de escolherem quem irá os representar de uma forma livre, correta, que não seja na base da mentira, nem da violência, nem do abuso de poder econômico, de meios de comunicação. Por isso, tanto essa legislação que protege fundamentalmente o eleitor. E outra preocupação que a Justiça Eleitoral tem tido é com uma democracia inclusiva. Essa não é uma novidade, eu acho que é um tema que todos os senhores estão cansados de ouvir, sobre a importância da participação das mulheres. Isso se inicia lá em 1995, quando falava-se em preencher as vagas das cotas, né, da chapa, perdão, e efetivamente em 2009 teve essa determinação do devido preenchimento, de 30% ser preenchido por gênero, né? Não são nem cotas de mulheres, assim.
cota de gênero. Então, ali se pode ser 70% de uma chapa de mulheres e 30% tem que ser de homens, tem essa determinação. E os senhores muito bem sabem, que estão na vida pública e participam desse processo, o tanto que isso tem se atentado à justiça eleitoral. Tanto que em 2015 teve uma legislação que inclusive estipulou um mínimo de 5% e um máximo de 15% no direcionamento do fundo partidário para a promoção e para as candidaturas femininas. Essa legislação, e aqui indico o número, é a 13.165 de 2015, foi objeto de questionamento pelo STF na ADI 5617. E ali houve um debate muito importante sobre o financiamento de campanhas. O Supremo, ele naquela manifestação entendeu que tinha que se estipular equiparadamente a proporção dessas candidaturas. Então, se a lei fala em 30%, o financiamento também deve ser em 30%. Decorrente desse julgamento no Supremo, veio uma consulta do TSE, que é a 252, dígito 18 de 2018, que também é uma consulta pública muito conhecida. Essa consulta pública ela estipulou que, na verdade, os 30% também se aplicam para o FEFEC, né, que é aquele fundo de financiamento de campanha, e também ao tempo de rádio e televisão. E os senhores sabem muito bem, as senhoras também, da importância desse tempo de televisão e rádio, o tanto que isso é importante para uma campanha vitoriosa. Então, se ali se aplicou esse tempo, e aqui, senhores, a gente observou o salto que ocorreu na representação de mulheres no âmbito do legislativo, e aqui como, enfim, eu trago um dado muito mais voltado para a Câmara, para o Congresso, né, para a Câmara dos Deputados, que anterior a essa determinação, né, anterior à eleição de 2015, haviam 51 deputadas federais, e depois dessa determinação, esse número subiu para 77. Ainda é um número muito pequeno, mas esse avanço, essa questão do financiamento permitiu que as mulheres crescessem 51% a mais na Câmara dos Deputados, o que é um dos maiores avanços observados. Então, a gente começou a observar que essas políticas dentro do judiciário, essas políticas afirmativas, começaram a trazer efeitos muito positivos, razão pela qual sobreveio a Emenda Constitucional 117 de 2022, que constitucionalizou essa questão, esse direcionamento de fundos partidários e de campanha para candidaturas femininas. E isso, senhores e senhoras, decorre do compromisso constitucional pela igualdade de gênero. Isso não é uma novidade, isso não é um tema momentâneo, isso é um compromisso firmado em 1988, e que eu sei que os senhores também estão comprometidos com isso, principalmente as mulheres, que, enfim, no exercício das suas candidaturas e depois dos seus mandatos, sofrem uma grande dificuldade na composição, na estrutura que é muito pensada e preparada para homens brancos. Então, quando a gente tem a questão racial, a questão de gênero, os desafios são outros. Então, eu realmente registro imensamente a coragem dessas pessoas, às vezes, de estarem em lugares que, às vezes, são as únicas e as poucas. Dito isso, e aqui é um tema que eu acredito que é fundamental para todos os senhores, vem a questão da fraude à cota de gênero. E por que a todos? Porque a fraude à cota de gênero hoje em dia não se aplica apenas às mulheres, e sim à chapa como um todo. Acredito que os senhores tenham consciência disso, mas eu acredito que, por ser um compromisso imenso da Justiça Eleitoral em relação a esse tema, é algo que sempre deve ser ressaltado. Em 2019, no julgamento do recurso especial 193/92 de 2016, o TSE estabeleceu uma sanção para fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais pela chapa. Nisso, quando o TSE observou que havia uma candidatura fictícia, uma fraude àquela cota de gênero, que vamos dizer, aquela candidata, ela se lançou ali apenas para compor a chapa e não efetivamente praticar atos de campanha, o que a Justiça Eleitoral considera como candidaturas fictícias, estabeleceu que, nesses casos, as sanções seriam a nulidade dos votos recebidos pela chapa, a cassação dos diplomas dos candidatos a elas vinculados e o recálculo do coeficiente eleitorais e partidários. Além disso, da possibilidade de ser decretada a inelegibilidade
dos candidatos. Então, as sanções são muito sérias, são muito graves e elas incluem a chapa inteira. Por isso, senhores e senhoras, a importância do compromisso da chapa por inteiro, por não colocarem, isso também dos dirigentes partidários, não colocarem mulheres apenas para compor, para cumprir essa cota, e realmente mulheres que tenham o compromisso e a vontade de exercer esse cargo público. E recentemente também, salvo engano, há alguns anos atrás, o TSE definiu 3 critérios para apuração dessas candidaturas fictícias, e aqui eu ressalto com muita atenção esses critérios para que facilite essa condução nesse processo eleitoral dos senhores que irão compor chapas. Primeiro, a existência de efetivos atos de campanha. É muito importante que as mulheres comprovem que efetivamente praticaram atos de campanha. Propagandas, enfim, lives, carreatas, debates, é muito importante que se comprove isso. Depois também se analisa a Justiça Eleitoral a quantidade de votos recebidos, se é igual a 0 ou pífia. Então, se recebeu às vezes 2, 3 votos, em alguns casos existem candidatos que sequer, tem, vamos dizer, a votação 0, nem elas mesmas votaram nelas, então isso é um critério muito marcante para a Justiça Eleitoral. Então, fiquem realmente atentos a isso, e também a prestação de contas com a idêntica movimentação financeira. Então, a Justiça Eleitoral também tem analisado a questão da movimentação, da prestação de contas, se comprovou se houve algum gasto ou não. E isso, senhoras e senhores, acaba que é uma responsabilidade de toda a chapa, porque os efeitos depois acabam sendo, enfim, voltados para todos os senhores. Então, o que eu ressalto aqui, até um posicionamento recente do TSE, que inclusive os dirigentes partidários podem ser incluídos nessas ações como responsáveis, que se realmente observe, que se realmente sejam atentos a essa questão dessas mulheres que efetivamente compõem a chapa, se elas efetivamente estão praticando esses atos de campanha, se elas realmente estão fazendo gastos, e como a ministra Edilene bem colocou, da importância de um bom contador, de um bom advogado, de uma boa advogada, na condução da campanha. Então, com essas considerações, eu trago aqui não só a questão de gênero, mas também ressalto que a Justiça Eleitoral está muito comprometida na inclusão de outras pessoas. Então, hoje em dia se debate também a inclusão de pessoas negras, de indígenas, e eu acredito que a forma de fazer esse processo, às vezes, mais fácil é de trazer essas pessoas para as direções partidárias, empoderar novas figuras, novas personalidades, com diversas perspectivas, que isso só irá melhorar o debate público, a representação do eleitor, e isso acredito com muita certeza que é um dos mecanismos de fortalecimento da nossa democracia. Para não me alongar, são essas breves considerações que eu gostaria de fazer relativa a candidaturas feministas. Também desejo sucesso e boa sorte na caminhada que vem nesse ano aos senhores. Parabenizo pelo o compromisso com a democracia e com o bem público e com a melhora do nosso país. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, doutora Cristina. Apresentou-nos esse tema de suma importância para o futuro das candidaturas, como conduzir esse processo de obediência da política afirmativa de cota de gênero. E acho que talvez seja mais importante até do que ter ou não ter votos dessa questão, é de que as candidatas ou os candidatos que porventura estejam dentro do percentual, efetivamente façam campanha, não sejam simplesmente o nome dentro da chapa, sejam pessoas que estejam fazendo campanha para si próprio. Evidentemente, a gente já vislumbrou aí alguns casos em que nós tivemos a cassação, talvez, da chapa, porque estavam dentro da chapa fazendo campanha para outro, ou para outra. E não é só o fato de ter a votação zerada, porque, evidentemente, não é uma obrigação ter a votação, mas é obrigação, sim, de que seja uma campanha efetiva, a pessoa esteja em busca dos seus votos. E isso é primordial para afastar uma eventual cassação da chapa por desobediência a essa cota de gênero estabelecida pela legislação. Feito aí esse alerta, já agradecendo às senhoras e os senhores
pela audiência aqui, né, nesse auditório, talvez o auditório, doutor Anderson, mais cheio que eu tenha falado, viu? Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui presente, né, dividindo essas questões importantes, né, do direito eleitoral com os candidatos a vereador que irão colocar os seus nomes na urna, né, no próximo mês de outubro. Né? E eu passo a palavra, então devolvo a palavra ao doutor Anderson para poder fazer aí o seu fechamento, né? E depois, ao final, cada um dos nossos ilustres palestrantes também farão, né, o seu discurso de despedida para que possamos nos atender aí ao tempo que nos foi colocado, né, exatamente 1 hora para essa breve pincelada em questões polêmicas do direito eleitoral. Obrigado. Bom dia de novo para quem chegou depois, e eu vou falar em pé, em homenagem aqui e agradecimento aos nossos ilustres palestrantes e também a vocês que nos cedem o tempo. Vou fazer aqui apenas alguns alertas, lembrando que o objetivo dessa mesa não é esgotar o tema, mas apenas colocar algumas coisas para que sejam objeto da nossa atenção e da nossa preocupação. Então, cuidado com as condutas vedadas, que muitas vezes, e muito bem alertado pela nossa excelentíssima ministra Edilene Lobo, muitas vezes nós fazemos sem perceber ali no nosso dia a dia, como, por exemplo, usar a internet ali da prefeitura, da Câmara, para fazer campanha, usar o computador do órgão público, a impressora, para imprimir coisas da eleição do partido. Claro que talvez isso não seja tão fácil de provar, mas se provado, pode dar problema. Fazer campanha no horário de trabalho, fiquem atentos com isso. Passando aqui para a fala do nosso sempre ministro Joelson, cuidado com as fake news, as deepfakes. O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, dedica hoje uma especial atenção a essas questões e chama-se inteligência artificial, porque real não é. E é justamente esse o problema, produzir uma interação com o eleitor e alterar o seu processo de vontade, de escolha, de maneira artificial e, portanto, desvirtuada, indevida, e isso produz um resultado artificial na eleição. Cuidado com isso. Outro cuidado que muita gente não sabe e estão fazendo. Cuidado com os impulsionamentos de conteúdo nas redes sociais. Muita gente está recebendo impulsionamento das suas postagens, agora de pré-campanha, pagos por empresas ou por terceiros. Isso é proibido e é fácil de provar, ministro Joelson. Recentemente nós fizemos um curso com o professor Alexandre Basílio e com 2 cliques nós conseguimos saber aquela postagem, quanto foi gasto para impulsionamento, quantas pessoas atingiram e quem pagou. Então essa prova é uma prova pública, fácil de fazer e gera problemas. Uma outra dica que nós fazemos aqui é para que vocês dediquem-se agora a organizar a vida de vocês, candidatos, do partido, a situação da filiação partidária, a situação da regularidade dos atos partidários e também fiscalizar, por que não, a vida do adversário. Passando para a doutora Cristina Neves, que muito nos honra com o seu brilhantismo, sempre problema que não deveria ser problema, e pouco a pouco isso vem mudando no Brasil, também graças à atuação dos advogados, dos especialistas e do Tribunal Superior Eleitoral, das candidaturas fictícias, e que a cada momento se reinventa. Por exemplo, nós sabemos que há uma cota especial de recursos financeiros para as candidaturas femininas, e muitas vezes há um desvirtuamento a isso. Os candidatos homens, muitas vezes, acabam utilizando este recurso que deveria ser empregado em benefício da candidatura feminina. Se provado, e nós temos visto,
cassação da chapa toda. Pois muito bem, cuidado agora na pré-campanha, agora a jurisprudência evoluiu para também considerar aquelas chamadas palavras mágicas. Você pode às vezes não ser tão explícito ao pedir o seu voto, mas dá a entender por meio das palavras que você está pedindo voto. Cuidado, assim como você precisa tomar cuidado com os dizeres, slogans, cores, símbolos que você usa na sua pré-campanha, você não pode repetir isso na sua campanha. Por incrível que pareça, ministra, eu recebo quase todos os dias, desembargador Bozon, perguntas, olha, essa é a logo que eu vou usar na minha pré-campanha e vou usar também na minha campanha. Não pode, não repita, tenha isso em mente. Cuidado. Bom, esse é um apanhado geral. Por fim, eu quero dizer que ficarei à disposição dos senhores para dúvidas durante toda a marcha. Nós também acabamos de lançar fresquinho um livro sobre as eleições municipais. Arrisco dizer que talvez seja o livro impresso mais fresco, por assim dizer, ou completo sobre o tema, porque nós esperamos as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral serem editadas ao final, para terminar. Temos aqui uns 30 ou 40 livros que vamos sortear para aqueles que fotografarem, que divulgarem nas redes sociais, que marcarem a UVB, que marcarem o Anderson Alarcon, para que eu consiga saber. Nós vamos sortear esse livro físico e também vamos enviar para aqueles que desejarem o livro digital gratuitamente. Basta pedir lá pelas nossas redes sociais, lá da UVB ou do Anderson Alarcon ou de qualquer um dos colegas que estão aqui, nós faremos chegar, desde que esse pedido chegue ao nosso conhecimento. Sem mais delongas, eu agradeço a condução dos trabalhos na condição de anfitrião, de procurador-geral da entidade, dizer, Bozon, que é assim, uma emoção, porque em 2012, quando nós começamos, junto com o presidente Gilson Conzatti, que nos convidou para participar naquele momento, pasme, nós tínhamos uma reunião de 12 pessoas. Temos hoje aqui mais de 4.000 inscritos, fruto do trabalho, da constância, da dedicação do nosso presidente, e a gente fica sempre muito emocionado de ver esse auditório, essa participação, esse crescimento do movimento municipalista. Agradeço efusivamente a presença de vocês, devolvo a palavra ao nosso presidente para que possa fazer as considerações finais aqui, despedida dos nossos ilustres palestrantes. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Doutor Anderson, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de saber dessa história, né, do encaminhamento de 12 para 4.000 pessoas. Eu acho que a organização, a união, né, da carreira dos vereadores, dentro da política, né, é muito importante para a defesa daquilo que para mim é muito caro e eu acho que deve ser caro para todo cidadão, né, que é a pauta municipalista, né, porque afinal, como dizia Ulisses Guimarães, né, o cidadão vive no município. É no município que se resolve a maioria das suas demandas, né, que são mais cotidianas para a sua vida. As demandas relacionadas à educação, saúde, segurança pública, né, e é lá, então, que é junto ao vereador que essas questões são colocadas de forma mais proeminente. Né. Então, agradeço a oportunidade, já caminhando para o encerramento, né, eu agradeço a todos aqui pela presença e vou passar a palavra para cada um, né, dos nossos palestrantes também para poder fazer seus agradecimentos finais e possamos encerrar, né, essa manhã, essa primeira hora da manhã com esse debate sobre o direito eleitoral. Muito obrigado. Me despeço de vocês esperando que fique bem evidente que aqui nós estamos diante de pessoas que buscam trabalhar para que o bem coletivo seja protegido e acessível a todas e todos. É fundamental que se saiba que o gestor público comprometido, ele cuida da sua comunidade, ele cuida da sua coletividade e protege o bem que é de todos e todas. Muita atenção com a publicidade institucional. Lembrem-se
que a publicidade dos programas, atos e ações da administração pública são destinados a orientar, a informar e a educar as pessoas. Até uma próxima oportunidade, sucesso. Agradeço a todos pela presença, desejo muito sucesso nesse ano de muito trabalho e de grandes desafios. E agradeço também a organização do evento pelo honroso convite de estar num evento tão importante e tão grandioso como esse. Muito obrigada. Uma excelente pré-campanha, um bom uso da internet e das redes sociais e eleições melhores ainda. Que todos saiam vitoriosos. Muito bom dia, obrigado. Muito obrigado, então. Uma salva de palmas para os nossos painelistas do painel Desafios e Perspectivas das Eleições Municipais 2024. Convido o vereador Azaf Sobrinho para que faça a entrega de um certificado e uma lembrança aos nossos palestrantes. Ministra Edilene Lobo, do TSE, desembargador federal Flávio Bosson Gamboge, TRF 6, Minas Gerais, advogada Cristina Neves, OAB, Distrito Federal, advogado Joelson Dias, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, advogado Anderson Alarcon, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, procurador-geral da UVB, Brasília, Distrito Federal. Quero também registrar a presença do Dr. André Camilo, jurídico da UVB, que está presente, está à disposição dos senhores e senhoras para dúvidas. Os nossos convidados também estarão aí atendendo ao pessoal, ali embaixo do palco. Para quem tiver dúvidas, podem conversar com ele. O doutor Camilo também está ali por baixo, perto do painel, tá certo? Quero também comunicar que nós abrimos o mezanino. O pessoal que está de pé lá no fundo, vocês estão me ouvindo bem lá no fundo, o pessoal que está de pé? Tá, podem ocupar o mezanino, tá certo? Temos alguns lugares na frente ainda, mas fiquem à vontade para ocupar a parte de cima. O pessoal lá de cima ouve também legal aí? Tudo certo? Então tá bom. Muito obrigado, mais uma vez uma salva de palmas para os nossos painelistas. Quero registrar a presença do Dr. Carlos Fiorioli e também do Dr. Fábio Guiche, do Rio Grande do Sul. Fiorioli, nosso promotor do Rio Grande do Sul, aí, do Ministério Público, que também é atração do nosso evento no dia de hoje. Vamos recompor aqui mais cadeiras para a gente convidar alguns vereadores para compor o nosso palco. Enquanto isso, lembrando mais uma vez da presença de todos vocês, precisa ser registrada a entrada e saída, 75% da presença para a retirada do certificado depois, que vocês podem pedir para os seus assessores das câmaras para fazer aí, então, a retirada do certificado.